que como eu nunca fui num campeonato, vocês foram campeões mundiais de improviso. Sim. Como funciona isso? Reúne vários países e aí são jogos que todo mundo conhece? Como que funciona isso? Então, normalmente um país... a gente foi na Colômbia. Então, aí foram algumas seleções convidadas, então alguns países convidados, né? Então, eles convidam grupos que representam as seleções. Então, o Jogando no Quintal aqui, a gente foi de seleção brasileira. Então, e aí tem um campeonato de pontos. Então, como funciona? É muito legal, porque é bem que nem uma Copa do Mundo. Ah, é? Tem o apresentador da noite, agora vamos receber as seleções. E entra a seleção brasileira, entrou a gente. Com camisa do Brasil. Camisa do Brasil, uniforme, tudo direitinho. Aí entrou a seleção da Espanha. Tá. Aí hino, tem hino. Ah, tem hino? Aí tem o hino que normalmente se cria, o hino é meio criado, então você cria um hino lá, né? E aí tem o juiz vem com roupa de juiz, tal, capitães, tal. E como é o jogo, são desafios de improviso. Então a gente pede pra plateia dar um título pra cena. Então, o título da cena vai ser Pare, Olhe, Escute. Tá. Aí o juiz fala, bom, o jogo vai ter duração de 3 minutos, podem jogar 2 jogadores e o estilo da cena, o estilo vai ser terror. Tá. Ele dá algum... E aí... O time do Brasil faz uma cena de 3 minutos, estilo terror, com o título Pare, Olhe, Escute. Tá. Aí vai a seleção da Espanha, faz 3 minutos, outra cena, mas o estilo terror, com o mesmo título. Quando acabam as duas, aí o público tem um cartãozinho de voto. De um lado é amarelo, Brasil, do outro lado é o vermelho, Espanha. Então aí o juiz fala, bom, vocês viram 2 improvisações, 2 seleções, chegou a hora de vocês escolherem quem vai marcar o primeiro gol da noite. Então levanta seus cartões, aí levanta, o juiz olha, se a maioria tá, gol do Brasil! Aí 1-0, e aí o espetáculo tem depois de 45 minutos, é um tempo de 45, Sim. E aí quem ganhou esse tempo ganha. E vai pra outro jogo até chegar à final. Vai até chegar à final. Então a gente foi na Colômbia, assim, no nosso hino a gente tinha uma frase, que é uma frase do Paulo Leminski, que ele fala, distraídos venceremos. Era uma brincadeira, por quê? Porque o Brasil era o azarão total. Fala português. Exatamente. Todo mundo no espanhol e você... Caramba. Era inteiro em espanhol. Então, eu até falo espanhol legal, mas assim, não é minha língua. E eu que gosto de trocadilhos, por exemplo, né? Assim, você perde muito da sua força. O Marcão não falava porra nenhuma, enrolava pra caramba. O Alan sabia mesmo das palavras, o César pior ainda. Então, assim, a gente não tava nenhuma pretensão de jogar. E segundo, que o jogo tem umas pequenas regras que você pode, sem querer, cometer uma falta. Ah, é? Por exemplo, esse princípio que a gente falou do sim. Você não pode... Você não pode bloquear, dizer não durante uma improvisação. Tá. Se você bloqueia a ideia do seu parceiro, você leva uma falta, porque é uma regra. Tá. Então, a gente não sabia direito as regras. Então, a gente meio falou, vamos, a gente tava muito feliz de estar participando e tal, e vamos lá. Então, fomos lá, o nosso primeiro jogo era com a Argentina ainda, então era engraçado, Brasil e Argentina e tal, tá. E a gente foi no primeiro jogo, e o jogo foi super parelho, pau, e terminou empatado, que é difícil. Quando empata, como é um campeonato rápido, mata-mata, teve pênaltis. E aí, como que é o pênalti? O pênalti é muito interessante. O que é o pênalti? O pênalti é um jogador sozinho contra um jogador sozinho. Aí o público, fala um título. O título é geladeira. Aí você tem 20 segundos para fazer uma cena. Brasil, 20 segundos, uma cena o outro. Aí o público vota. Esse é o primeiro pênalti. São 3 pênaltis. Ah, tá. O mesmo jogador ou 3? Não, cada jogador. Tá. Então a gente escolheu os batedores, foi eu, o Alan, e morrendo de medo, porque alguns tempos, essa ideia, teve um que o Alan fez. O Alan fez um que era. O título era traqueostomia. Cara! E eu lembro porque ele falou traqueostomia, é uma palavra bem parecida, mas assim. E eu traduzi pro Alan, e o Alan, mas que é isso? Não é isso, se vira, meu. Traqueostomia. E daí, enfim. Então, a gente foi morrendo de medo. Só que a gente era palhaço originalmente. Não nesse espetáculo, a gente não tá de palhaço. Mas assim, a nossa história era de Jogando no Quintal. De palhaço, de fazer cena rápida, de fazer solo. A gente tinha um jogo no Jogando no Quintal que chamava Jogo dos 10 Segundos. Então, a gente estava acostumado a fazer... Com essa pressão. Com essa pressão.
Então, a gente fez 3-0 nos pênaltis. Caramba, 3-0? É. E ganhamos da Argentina. E ficamos já, assim, muito felizes. Porque, meu, fala aqui, Brasil e Argentina. Nossa, ganhamos um jogo, estamos muito felizes. Caralho, mano, ganhamos. A gente não acreditava. Aí a noite sai, comemora, bebe, não sei o quê, mega feliz. Então foi uma alegria, assim muito, muito, muito surpreendente. Sim. Aí fomos pro nosso segundo jogo. Segundo jogo era contra a Colômbia, que era a dona da casa. Sim. Os donos da casa normalmente têm uma vantagem e normalmente ganham os campeonatos. Por quê? Porque quem vota é o público. O público já conhece a seleção da Colômbia. Eles têm piadas locais. Na dúvida, mas a cena foi muito boa. Na dúvida, você votaria. Imagina vocês, tá? Às vezes conhece o jogador, Então a gente foi jogar com eles totalmente e levamos tipo 8-2 foi o placar. Tipo, ainda conseguimos fazer 2, mas foi uma lavada, assim, mas a gente tava mega feliz e tal. E aí, logo na primeira, meio rápido o campeonato. Por pontos, a gente passou pra segunda fase, que foi muito legal. Que era já semifinais. Então a gente foi jogar com a Espanha. Aí fomos jogar com a Espanha, alto nível, espanhóis, os caras fazem improviso antes da gente nem pensar, os caras já estavam fazendo. Muito bom. São os melhores, talvez, do mundo até. Ah, é? E são elegantes, são finos, é muito bom de jogar. Então a gente tava feliz porque tem uma coisa que, assim, muitas vezes a cena é o Brasil e a Espanha separado, só que tem um tipo de improvisação que é muito legal, que chama improvisação mista. Que é o quê? Os dois times vão jogar juntos. Ah, é? Vão fazer a cena juntos. Aí você fala, pô, mas como vai votar? Como vai avaliar? Você vai ver quem foi melhor dentro dessa construção dessa cena toda. E mesmo assim ainda tem que ter o sim. Exatamente. Por isso que tem que ter o sim. Porque é muito louco. Eu tô jogando contra ele. E não posso bloquear ele. Não posso bloquear ele. Eu tenho que ser cúmplice dele. Eu tenho que fazer o melhor pra ele. Às vezes você dá uma... Levanta... Às vezes você escada pra ele. E ele vem e corta. E ele corta e a piada é sua. E você fala, caralho... Eu preparei, o cara só veio pra fazer o gol. Mas tem que fazer, faz parte. Porque no fundo, o espetáculo que importa. Então a gente foi jogar com os espanhóis, então a gente tava feliz, porque ia fazer umas cenas com eles, eram os caras que a gente mais admirava e tal. E fizemos o jogo, e o jogo foi... O público gostou muito da gente. Por quê? Porque a gente era palhaço, em primeiro lugar, então tem conexão com a plateia. A gente chegava, cantava o hino, falava em português mesmo, a galera... Vamos aí, alô, povão, agora é sério! O Marcão gritava pra audiência, a galera fazia... A gente fazia um samba, então a gente conquistava o público. Segundo, que o público via que a gente não falava espanhol e tava tentando. Então ele falava, pô, esses caras estão tentando. Então, às vezes, na dúvida, eles mandavam um ponto pra gente. E aí a gente ganhou da Espanha pra nossa surpresa. E aí fomos pra final. E a gente tá no dia seguinte. A gente tava, assim, parecendo umas crianças no parque de diversão de graça. Nossa, final, que legal, que incrível, não acredito, vamos ser vice-campeão e tal. Vamos ser vice-campeão. Esquece, né? Que era contra quem? Era contra a Colômbia. Voltamos contra a Colômbia, que ganhou todos os jogos. Lavada de você. Ganhou da gente 8-2 e tava na casa dela e a final. Então, a gente tá mega feliz. Fora que você faz mais um espetáculo, então é mais legal que você atua mais um dia. Então você ganha até mais um cachê, né? Porque é por dia. Você ganha mais um cachê, você ganha mais um espetáculo, você tá em outro país e você tá numa final. Então, a gente foi, e bebendo antes, tipo, mega alegria, totalmente despretensioso. Fomos pro jogo com a Colômbia e fomos lá, tal. Esse final foram 2 tempos. Primeiro tempo virou 4-2 pra Colômbia, a gente tá beleza, né? Aí segundo tempo, 4-3, vemos 4-4, empatamos. Caramba. Agora empatamos. Aí a gente fez uma cena que foi muito parecida, contou os pontos e ganhamos 5-4. Aí foi a primeira hora na vida, porque assim começou a aproximar o final do tempo. Galera, viramos. Caralho, 5-4. Aí fizemos, né? 5-5. Na última cena, a gente ganha o ponto. E o juiz fala: última rodada, Brasil campeão mundial. A gente... Carajo! Carajo! Campeão, E estreta! Somos nós outros! Somos nós! Nós, irmão! Porra! Aí a galera,
acreditava. Cara, e aí que fomos doideira. campeão mundial da bagaça, mano. Nem a gente acreditava. Ninguém, nem eles, ninguém. Aquela coisa que acontece uma vez na vida, Nossa, era o momento de... Era os astros todos se Alinhados, conjunturaram naquele dia acontecer. E foi aquilo. A gente achou que ia ter um carro de bombeiros pra gente desfilar quando chegasse no Brasil, tá? Não foi o caso. Não Não rolou. parou o país. Não e tal. rolou, mas eu pude falar que eu ganhei com a camisa da seleção. A gente que legal. fez matéria em jornal. Foi uma alegria, assim, pra gente. Então fomos campeões mundiais de improviso. Legal.